Shalom, shalom, povo de Deus, povo abençoado, povo que vai morar na glória comigo. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o Senhor! Aleluia! Jesus é bom e Ele é bom o tempo inteiro. Bom dia, bom dia. Shalom, shalom, Rafaela. Shalom, Carmen. Laís, bom dia. Aleluia. Shalom, pastora. Aleluia. Possível se manter. Aleluia, Jesus. Eu estou aqui nesta manhã para deixar uma palavra do céu para a sua vida, para o seu coração. E eu quero orar por você. Que Jesus, Ele é bom demais. A sua bondade dura para todo sempre. Shalom, minha filha, saudade, viu? Você sumiu. Vontade é. Ele estava todo que eu se encontrou. Aleluia. Vamos orar, gente? Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Espírito Santo de Deus, eu quero aqui colocar, Pai, primeiramente, Pai, a minha vida diante do Senhor, a minha casa, a minha família, meus filhos, tudo que leva, tudo que carrega o meu nome, os meus filhos espirituais, que eles estejam debaixo do manto da invisibilidade, aonde o diabo não pode tocar na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nem nos seus projetos. Pai, em nome de Jesus, eu trago uma cobertura espiritual, Pai. Pai querido, para os meus filhos espirituais, que eles estejam guardados, escondidos e respaldados no Senhor. Pai, porque o Senhor é um Deus de milagre, porque o Senhor é um Deus que faz coisas novas. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao céu agora. Ramandecanaias, Soremanaias. Eu clamo, Jesus querido, Ramanaga Subidereneneia, por essa live. Pai querido e Pai amado, traga para nós, Pai, uma porção do Teu Espírito. Jesus querido, eu estou aqui à total dependência do Teu Espírito Santo. Pai querido, Ramanaga Soremanaga Soremanaga Saia. Eu estou aqui, Jesus, a total dependência de Kalamandiokamanagia. Iribidigabaia Surya Lamandiokamanaia. Ireibidigabaia Surya Lamandiokamanaia. Eu estou, papai querido, a total dependência do Teu Espírito nessa live. Pai querido, fala como Tu queres falar. Manifesta como Tu queres manifestar. Faça, Pai, algo novo nessa manhã, Pai, ao favor dos Teus filhos que Te clamam, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, a sua bondade, a sua misericórdia nos alcança todos os dias da nossa vida e nós temos que nos alegrar toda manhã, nós temos que nos alegrar e dizer, Jesus, Tu és bom, por mais que não estou entendendo nada, que andou, que andai a saia, porque há processos na nossa vida que nós passamos, que de fato nós não entendemos, mas eu quero dizer algo para você, existe coisas que não é para se entender, tem coisas que é para se dobrar diante do Senhor e dizer, Senhor, mesmo que eu não entendo, mas eu me coloco diante de Ti e eu digo, Pai, eis-me aqui, Senhor, ramando que me neguesse, remeneguesse, ramanaia, porque aquele que se submete à vontade de Deus, o Senhor diz, eu vou mudar a história, eu vou mudar o cenário, rebalabassorebarabachaya, eu não sei como tá o teu coraçãozinho hoje, eu não sei o que tá passando nessa cabecinha sua aí hoje, eu não sei como tá aí, ramanaia, Soremeneia. Eu não sei como tá você, Darabassoreandaramanagasúpia, Erebidigasai, Deremidigaséria, mas o Deus de Israel, Ramandoquemenerácia, Ele te conhece, Ele sabe a dor que tá aí dentro, Ele conhece a guerra que você tá vivendo aí dentro, Ele sabe as dificuldades que você tá passando aí, Darabacalaia, Choremeneia. E eu quero dizer para você, eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor tem prazer em honrar aqueles que o buscam. E se você está aqui é porque você diz, Jesus, eu acredito que o Senhor tem o poder para mudar a minha história.
Ei, Aramandio Comanaias. E se você está aqui, foi porque o céu te convidou para estar nessa live. O céu te convidou para entrar aqui, da Rabacantio Comanaia. E ele está dizendo: não há causas impossíveis para que eu, Senhor, não possa resolver. O Senhor está dizendo: não há causa, Recanderemanaia, que eu não possa resolver aqueles que me buscam. Ei, Aramandio Kemeneguesse, Aramandio Comanaia. O que eu quero dizer para você nessa hora é que vale a pena crer, vale a pena confiar, vale a pena acreditar, vale a pena se colocar na brecha, porque Deus vai mudar o cenário da tua vida. E isso é para quem crê, isso é para quem acredita, isso é para quem se submete. Ei, Aramando que me negar soremeneia. Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a tua vida. Só basta que tu creia e acredite. Amém? E se tu crê, se tu acredita, eu quero te impulsionar a fazer algo agora. Eu quero que você envie essa live aí, pegue esse aviãozinho evangelístico aqui e envia para outras pessoas, dizendo: Deus tem uma palavra para você aqui. Deus vai falar com você hoje. Porque eu vou orar por revelação no final. E não que o Senhor fale só por revelação, né, gente? Que eu tenho certeza que vocês que estão aqui é consciente que Jesus, ele fala através da palavra, né? O Senhor, ele fala conosco que é através da palavra. Então, mas o Senhor, ele quer se manifestar através dos profetas. Ele se manifesta através do profeta. Porque o Espírito Santo é um espírito profético, é um espírito que se manifesta. Então escute, envia essa live para mais pessoas, para que de verdade pessoas sejam tocadas e ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Então seja você usado e ousados pelo Senhor. Envia para mais pessoas, diga: olha, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Tira um tempinho aí e ouça essa palavra. Ei, Aramandoremanassoremanassoremanassoremanaias. Ei, você que vai fazer isso, Deus vai te recompensar de uma forma avassaladora. Você vai ver a área da sua vida que está travada sendo destravada. Sabe por quê? Porque aquele que evangeliza, aquele que ricantiremanarrassúbia, que anuncia alamandio que mendigiassoremeneia, que anuncia a palavra, ele recebe algo de Deus. Aquele que anuncia a palavra vive milagre. Então escute, faça o que eu estou te falando. Pegue aí esse aviãozinho profético e envia para mais pessoas, envia para o máximo que você puder. E Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai trabalhar de uma maneira poderosa na sua vida. Escute isso aqui é profético. Deus está dizendo para mim aqui no meu ouvido que aquele que evangelizar através da liberação dessa live, escuta só. Tem pessoas aqui que estão com causas travadas e serão destravadas. Isso aqui é profético, gente. Deus nunca me mandou fazer isso aqui, não. Muito profético. Então escute, envia para o máximo de pessoas que você conseguir enviar. Amém? Porque Deus vai falar conosco tremendamente. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais, gente. O Ramanaia Suridere Canteremanaias. Me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Que o Senhor nunca te deixe esquecer de tudo que Ele já fez por você. Porque se você está aqui comigo nessa live, é porque você traçou uma história difícil. Até o dia de hoje você passou por cenas e por cenários dificultosos, mas que de fato Jesus te honrou. Ei, você que passou pelo vale do osso seco, você sabe o que eu estou falando. Você mesmo que saiu da terra de Lolebá, aquela terra de esquecimento, aquela terra de sofrimento. Você mesmo que foi criada lá no interiorzinho, lá no interior do Tocantins, Maranhão, Pará, Bahia. Você, Derecandaramanai, sabe de onde você saiu. Você sabe dos lugares Ramanaia Surideremenerráfia que o Senhor te tirou. Você sabe. Erecanderemanai Suridecai, o quanto Ele já fez na sua vida. Orecantaramanai, você não tinha estudo, hoje você tem. Você não tinha estudo, você conseguiu estudar, você conseguiu fazer uma faculdade. Seja grato a Deus, porque Deus, Ele vê um coração grato, Ele vê um coração que se rende, Ele vê um coração que se dobra.
Então, tanto eu como você temos motivo suficiente para adorar e engrandecer a Deus. Amém? Deus é bom e Ele é bom o tempo inteiro. E eu quero trazer uma palavra para vocês. E a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra muito poderosa. E essa palavra tem queimado muito ao meu espírito dentro desses dias. E eu quero compartilhar ela com vocês. Desculpa, gente, eu tô numa gripe que não passa mais, misericórdia. Devido à friagem do monte, querendo ou não, a gente fica fragilizada. Mas caminhamos firmes em um propósito, e o propósito é o reino. E louvado seja o Senhor. Eu quero que você abra. Se você tiver a sua Bíblia aí em mão, abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Ora manaya shore manaya sore manayas rakanchore manasore kanchere kalabashure kanchere manasore de kalamandore manayas ere cantere bahasuri de cantere manasuri de cantara manasuri de cantara manayas erebidigya sore kanchere bakalaya shore managa sore manarasai. E olha só o que o Senhor diz na sua palavra em Eclesiastes, no verso 1, diz assim: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. É o título dessa mensagem. E eu quero falar um pouquinho sobre tempo para vocês. Porque chega de ser roubado. Chega de ser roubado pelo inimigo. O inimigo tem roubado o teu tempo. O inimigo tem roubado aquilo que de fato é seu. E você tem deixado que ele roube de verdade aquilo que é seu. E eu quero dizer para você, você não vai aceitar mais que o diabo roube nada que é seu. Em nome de Jesus. E aqui em Eclesiastes 1 diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua... Toda coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de tempo de construir. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Há tempo de todas as coisas, gente. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Gente, olha como isso aqui é profundo. A gente que caminha em tempos e estações, a gente consegue entender esse livro aqui com muita facilidade. E o que eu quero que vocês entendam hoje, nessa live, é que Deus, ele tem um tempo específico para todas as coisas debaixo do céu. O que eu quero que vocês entendam é que toda essa guerra que você está vivendo aí, o Senhor tem um propósito nela, entendeu? E qual é o propósito de Deus no meio de tanta luta e no meio de tantas aflições que vocês têm vivido e que eu tenho vivido, que nós temos vividos? Dias difíceis, dias desafiadores, dias que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e falamos: Senhor, e agora o que iremos fazer? Senhor, e agora o que nós vamos... como nós nos posicionamos aqui, Senhor? E a gente começa a entrar em uma crise, em uma guerra conosco mesmo, e nós entramos em um turbilhão de desafios. Mas o que eu quero dizer para você é que nada disso está acontecendo sem antes que o céu tenha um propósito na nossa vida. As lutas e as dificuldades nos levam ao lugar da adoração. Sabe por quê? Porque quando eu estou passando por um cenário difícil, eu quero que o Senhor resolva o meu problema. E quando eu quero que o Senhor resolva o meu problema, eu vou para onde?
eu vou para os braços do meu Pai. Eu chego diante do meu Pai e eu digo, Senhor, eu me lanço aos teus pés. Jesus, eu me coloco diante do Senhor, resolve logo o que está acontecendo na minha vida, eu já não suporto mais passar por isso. Jesus, faz algo na minha vida. Ramanaga Soremandaga Séria. Talvez você está aí dizendo, Jesus, faz algo na minha vida. Talvez você está aí dizendo, Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu preciso que a minha vida mude. Ramanaga Soremenega Soremeneia. Talvez você está aí dizendo, Jesus, eu já não suporto mais essa peleja que eu tenho vivido, mas Deus me manda te dizer nessa hora, Ramandekanarasai, que este lugar de luta não é para a tua morte, não, esse lugar de luta é para que o nome do Eterno seja glorificado através da sua vida, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então escute, há tempo, essa luta aí que você está vivendo, há tempo, Ramandokemenegécia, há tempo você tem chorado, Rebidigyasa Ramanaia, mas olha aqui o que a Bíblia diz, que há tempo de sorrir. Se tu chora hoje, alegra, porque amanhã tu vai sorrir. Alegra, porque Deus vai mudar a tua história. Alegra, porque Jesus vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Só é questão de tempo, Ramanagasore Mandagasore Mandagasséria. Só é questão de tempo. Deus vai alinhar e Deus vai ajustar as coisas. Só basta você esperar no Senhor, porque o Senhor vai de fato mudar a tua história. O Senhor vai de fato a fazer algo novo em nós. Escute aqui. Escute isso aqui. Quando eu estava lendo esse texto aqui a Bíblia diz que há tempo de procurar, há tempo de perder, há tempo de economizar e há tempo de desperdiçar. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que nós temos que observar os tempos que a gente está vivendo. Sabe qual é o problema dessa geração? É que as pessoas, elas caminham sem entender aquilo que a palavra está dizendo. As pessoas têm caminhado segundo o vento. Essa é a verdade. Tá igual aquela cantiga que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? As pessoas estão vivendo nessa vibe aí de, deixa a vida me levar, eu não tô nem preocupado. Não, gente, escute. Não é sobre se preocupar, mas é sobre se posicionar. É sobre eu me colocar diante de Jesus e dizer, Pai, eu preciso ter uma mudança. Pai, eu preciso entender aquilo que está acontecendo à minha volta, Pai. Pai, eu preciso me reposicionar, Pai. E o que eu quero dizer para você nessa hora? Milagres e maravilhas vão acontecer na sua vida. Eles irão acontecer. Porque o Senhor, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Você sabia disso? Que Deus tem compromisso com a sua palavra, Lamandio Comanaya. E Deus, quantas promessas você não já ouviu? Quantas promessas Deus, Aramandokemenegécia, já liberou na sua vida? E você acha que Deus, Ele não tem compromisso com essas palavras que Ele liberou? Diferente sim do homem. Porque o homem fala e de fato não cumpre. Mas Jesus, quando Ele fala, Ele se responsabiliza em cumprir. Mas escute, Jesus, Ele quer realinhar a sua vida. E por que eu li para vocês tudo há um tempo debaixo do céu? Por que eu li isso aqui? Eu li isso aqui para que vocês possam entender que há tempo para tudo. Talvez você não saiba, talvez você não está sabendo, mas nós estamos debaixo de uma unção profética, da unção de Zacá, aonde todos os meses o Senhor libera uma dádiva nova para aqueles que caminham debaixo de tempos e estações. Nós estamos agora na primavera. Primavera fala de força. Primavera fala de guerra. Primavera fala de avanço. Primavera fala que quando você vai estudar sobre a primavera, você vai entender que esse tempo é o tempo que exige muito de nós. Mas você já parou para você se observar que o diabo tem te colocado em lugar de isolamento? Aonde você olha para as coisas e você não vê saída?
E aí você cai aonde? No cenário da onde? Da murmuração. Aonde você cai no cenário de olhar para as coisas e falar, não, não flui. Ah, não tá fluindo. Ah, não tá dando certo. E aí você desanima. Mas escute, pega essa palavra profética para a sua vida. Não te desanime, mas permaneça firme em Deus. Porque o Senhor, Ele vai te colocar no lugar aonde Ele já determinou que é para você permanecer. Por quê? Porque quando eu me posiciono e quando eu entendo os tempos de Deus, de fato a minha vida muda. Talvez você que está aqui comigo nessa live não sabe, mas você tem uma identidade profética, viu? Eu tenho a minha identidade profética e você também tem. Sabe o que eu acho mais lindo quando eu passo a entender da minha identidade profética? É que junto com aquela força que Deus me deu, junto com as promessas que Deus me deu, junto com tudo isso, o diabo, como ele conhece muito bem, ele traz a força dele negativa para me jogar num lugar de maldição. E por isso eu preciso entender sobre tempos e estações. Por isso eu preciso entender, Ramando que me neguecia. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou na minha originalidade espiritual. Eu preciso saber a minha identidade profética. E quando eu sei a minha identidade profética, o Senhor me leva a viver e a conquistar lugares mais altos. Escute, Ramanaya Soremeneia. Talvez nunca te falaram isso, mas hoje você vai ouvir nessa live se aqui você permanecer. Porque eu entendo que quando se fala de conhecimento, quando se fala de clareza, nem todo mundo quer ouvir, sabe por quê? Porque todo mundo quer ouvir uma revelação. Mas eu entre ficar com a revelação, Aramandarassaia, e entender o meu processo, eu fico com entender o meu processo, porque eu entendendo o processo da minha vida, eu posso me posicionar para que a promessa se cumpra, Ramanaya Soremeneia, porque vamos parar e vamos analisar quantas profecias você tem aí guardada que de fato ainda não se cumpriu. E sabe por que ainda não se cumpriu? Porque existem profecias que elas só irão se cumprir quando você entender o propósito da sua vida, quando você entender quem você é. Aí sim, você vai viver a totalidade da promessa. Sabe por quê? Escute isso. Escute isso aqui. A Bíblia diz que o povo, eles perecem porque de verdade falta-lhe o conhecimento. E ninguém quer conhecer. Porque conhecer exige trabalho, exige tempo, exige dedicação. Ei, Aramandiocomanagasúbia. E nós estamos vivendo a era das pessoas que gostam do iFood. Tudo muito rápido, tudo muito pronto. E ninguém quer gastar tempo aprendendo, estudando. Não, ninguém quer mais fazer isso. Mas escute, você que vai permanecer nessa live aqui, você vai viver algo estrondoso em Deus. Você vai conseguir se reposicionar dentro daquilo que Deus tem para você. Vou te dar um exemplo. Vou te dar uma aula aqui rápida, direta, mas de fato impactante. Todos nós aqui já ouvimos falar de signos. Não já ouvimos falar? Todos nós aqui? Sim ou não? Ou você nunca ouviu falar em signos? Todos nós aqui já ouvimos falar, eu creio nisso. E principalmente os cristãos, os homens e as mulheres de Deus, falam que os signos, eles são do diabo, né? Não pode ler isso porque é do diabo. E eu tive muita curiosidade de entender o porquê que era do diabo, entendeu? Eu tive muita curiosidade de entender por que todo mundo falava que era do diabo e não me mostrava o fundamento e só ficava falando que era do diabo, entendeu? Então eu tive curiosidade de entender, Deus me deu a oportunidade de entender, de aprender mais o que a palavra falava sobre isso, o que Deus estava querendo dizer. O que eu quero dizer para você é que realmente o signo, ele é uma distorção do inferno. Aliás, ele traz o inferno para a terra. Essa é a verdade, a baseado dos signos. Tá sendo claro para vocês, gente? E aí o que acontece? Os signos realmente, eles são diabólicos. Mas olhe só que interessante. Você sabia que o diabo, ele não tem poder para criar nada? Você sabia disso? O Senhor tirou dele o poder de criar as coisas. Então tudo que o diabo trabalha hoje, ele trabalha baseado na palavra.
E aí o povo de hoje perece porque o povo de hoje é preguiçoso. O povo de hoje não gosta de ler Bíblia. O povo de hoje não gosta de estudar a palavra. O povo de hoje não gosta de ter uma vida alinhada com Deus. E aí sabe o que acontece, Ramanaias, Soremanaias? Você é passado para trás. E aí você fica só naquilo que falam e você não busca informações diretas da fonte que é Jesus. E aí escuta, as pessoas diziam pra mim que o signo era do diabo e eu busquei a entender da onde que veio, da onde que o diabo tirou o signo. Eu falei, Deus, eu quero entender da onde é que ele tirou o signo. Escuta aqui, olha aqui pra mim. Lá em Gênesis, o Senhor nos mostra os 12 filhos, Recanderemanarraçuba de Jacó. Esses 12 filhos, eles representam as 12 tribos de Israel. Talvez você não saiba, mas a partir de hoje você vai saber. Você faz parte de uma dessas tribos de Israel. Eu, Derecanderemanarassai, conheci a minha identidade profética. Eu sei de que tribo eu sou profeticamente. Quando as pessoas me perguntam, pastora, qual é seu signo? Eu falo, eu não tenho signo. Eu sou da tribo de Isacar. Eu tenho uma identidade em Deus. Eu sei quem eu sou. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu conheço as minhas guerras. Ramandekanarassai. E quando eu conheço as minhas guerras, eu me posiciono para me defender dos ataques do diabo que vem contra a minha vida. Então existem guerras que você está passando porque você não conhece a sua identidade profética. Você não sabe quem você é, você não sabe de fato quem você é em Jesus. E olha só que interessante, né? O signo, ele vira do dia 21 a 22 de todos os meses. Vamos para o calendário bíblico e não o calendário gregoriano. Vamos para o calendário bíblico? O calendário bíblico, as virações de mês, é sempre no máximo dia 17, 18, 20, 21. São essas datas que são as virações dos mês bíblicos, que são inícios dos meses. Sabe o que eu quero dizer para você? Diferente de você e diferente de mim, o diabo é muito inteligente. O diabo é muito inteligente. E ele trabalha na sua inteligência para distorcer aquilo que o povo de Deus precisa aprender. E aí o povo de Deus se perde porque não quer adquirir conhecimento. O povo de Deus quer viver debaixo de oba-oba. O povo de Deus quer viver debaixo de revelações e profecias. Ei, deixa eu dizer algo para você. Eu sou profeta. E eu não tenho dúvida que eu sou profeta. Eu amo o manto. Eu amo rodar no ministério. Ei, ontem eu rodei no ministério lá na igreja. Pulei, rodei, caí no chão. Me dobrei. Não, o céu desceu ontem ali. Mas escuta, não tem manto, não tem manifestação do mover de Deus se de fato não há conhecimento, se de fato eu não conheço quem eu sou. Aí hoje eu tô alegre, hoje eu tô entendendo aquilo que Deus tem pra mim, amanhã eu já tô, Senhor, eu não nasci pra prestar não, Senhor, nada pra mim dá certo, Senhor, pra mim, não, quando você entende a sua identidade, você sabe pra quê e exatamente pra que você nasceu. E você sabe exatamente os lugares que Deus vai te colocar. Entendeu? Porque você conhece a sua identidade em Deus. E aí escute, o diabo, como muito inteligente, como muito estrategista, ele trouxe o signo, ele trouxe uma pessoa me perguntou essa semana, pastor, as constelações é de Deus ou não é? As constelações, elas são de Deus. Lá em Jó fala sobre as constelações. É bíblico, foi Deus que fez. Entendeu? Só que o diabo, com sua imensa inteligência, ele montou um quebra-cabeça para ele. E ele trouxe o povo a adorar isso. Entendeu? Foi isso que ele fez. Porque ele é inteligente. Como ele não tem o poder de criar nada, ele fez o quê? Então eu vou usar daquilo que o Senhor já criou e vou distorcer a cabeça do povo. E é isso que acontece. Aí escute, observe comigo. Quero que você observe comigo agora. Os signos são quantos? 12, né? Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que são 12 filhos. Né? Rúben,
é Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Rúben. Você vai ver ali que tem uma sequência. São 12 filhos. 12 filhos de Jacó. E aí o que acontece? Dentro desse percurso, o diabo montou um quebra-cabeça para ele. E o povo de Deus se perdeu nessa trajetória. E sabe por que o povo de Deus se perdeu? Porque o povo de Deus tem preguiça de ler a Bíblia. E se nós pegarmos hoje, a identidade profética de cada um de vocês aqui, vocês vão parar de ficar perdidos. Porque é muito interessante, gente. Bate muito conosco. E por detrás dessa identidade profética, o Senhor, Ele nos aperfeiçoa nos nossos dons e nos nossos talentos. Porque você tem talentos e dom de Deus. E você, olha como isso aqui é muito sério. São 12 meses. Você que está aqui comigo nessa live, você já parou para você observar quais são as frequências dos meses? Já parou? Tem meses que é suicídio. Tem meses que é feminicídio. Tem meses que é câncer. Nossa, tá uma febre e todo mundo descobrindo que tá com câncer. Tem meses que... Vou dar um exemplo para vocês ficar mais fácil para vocês entenderem. Outubro rosa, não sei o que lá, azul, amarelo, preto, branco. Tu acha que aquele povo tirou aquilo da onde? Aquelas sequências são atmosferas que verberam para a Terra. Outubro rosa, câncer, né? A prevenção contra o câncer. Sim, aquilo ali mostra o quê? Que no mundo espiritual está havendo uma verberação, que aquela doença vai se espalhar sobre a Terra. Entendeu? Então, todo mês tem uma frequência maldita. Entendeu? Escute, essa frequência do mês que nós estamos agora, pessoas com problema na mente, viu? Entrou já o comando das rainhas do céu. São principados e potestades que atuam no mundo espiritual. E elas começam a trabalhar na mente. As pessoas ficam com a mente muito confusa. As pessoas ficam muito afloradas. Você vai ver o povo entrar num barraco terrível. Entendeu? É tipo assim, não mexe comigo não, que se mexer comigo a casa vai cair. Por quê? Porque tá todo mundo aflorado. Isso vem da onde, gente? Isso vem da frequência do mal. Entendeu? Porque quem tá lutando aí agora, Lamanderé Vassaia, é um principado fortíssimo. Então todo mês muda-se um principado. E o principado se assenta no trono. E quando ele se assenta no trono, ele manda comando pra terra para destruir o povo. Pastora, mas tem como eu me defender disso? Tem, gente. Tem. E sabe como? Conhecendo. A Bíblia diz conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade te leva ao lugar da dupla honra. Ei, arabadaia sobederemeneia, sem a verdade ninguém vai conhecer. Ei, sem a verdade ninguém vai chegar a lugar nenhum. Sem a verdade você não vai conhecer quem você é. Escute, o que me chama mais a atenção no meio da identidade profética, no meio daquilo que nós vivemos biblicamente, é que o Senhor, ele fez todas as coisas debaixo do céu com um propósito. E olha que interessante, você, Derekandaramanai, junto com a sua data de nascimento, escute. Gente, tá ficando claro para vocês? Ou eu tô falando grego? Tá ficando claro? Tá fazendo sentido para vocês? Porque talvez eu tô falando aqui, vocês tá falando, aí vocês pensam assim, gente, a pastora tá falando umas coisas que eu não tô entendendo. Vocês entenderam o que eu falei? O que eu quero que vocês entendam? É que nós temos uma identidade profética. Nós temos uma identidade. Você precisa conhecer a identidade dos seus filhos. Vou te dar um exemplo aqui da minha casa. Aqui em casa eu tenho um Benjamim, entendeu? Que é da tribo de Benjamim. Eu tenho um Judá e eu tenho um Gadita. Eu tenho 3 identidades proféticas aqui dentro da minha casa, que são os meus filhos. Cada um dos meus filhos fazem parte de uma tribo profética, entendeu?
O meu filho, Gustavo, de Gade, o comportamento dele é totalmente diferente do comportamento do de Judá. Porque o gadita, ele é mais cauteloso. Mas ele não gosta de desafio. Ele ama um desafio, porque ele não aceita perder o gadita. Então, quais são os pontos negativos do gadita? O gadita, ele é violento. Violento como? Ele quer as coisas, ele quer resolver as coisas do jeito dele. Então, quando eu entendo a identidade dos meus filhos, eu paro e eu falo, não, peraí, eu não posso tratar o Mateus da mesma forma do Gustavo. Eu não posso tratar a Kevin da mesma forma que eu trato o Gustavo, porque todos eles têm uma identidade diferente. Entendeu? Todos eles têm uma identidade diferente. Então, quando eu entendo a identidade dos meus filhos, quando eu entendo a identidade do meu esposo, se torna mais fácil de viver. Entendeu? O que eu quero que vocês entendam nessa live é que você tem uma identidade profética. Os seus filhos têm uma identidade profética. Nós não fomos criados igual. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos se comportem como nós. Mas nós precisamos entender quem os nossos filhos é. Nós precisamos entender quem o nosso marido é. Nós precisamos entender qual é a fraqueza dos nossos filhos. Nós precisamos entender isso, porque quando eu entendo isso, de fato, a minha vida muda. Entendeu? Porque cada um tem uma personalidade. Cada um tem o seu jeitinho. Entendeu? E quando eu aprendo isso, a minha vida, a minha casa, ela começa a caminhar debaixo de um alinhamento. Vou dar um exemplo. Eu tenho um Judá aqui em casa. O Judá, ele é da guerra. Judá, ele nasceu para adorar. A Bíblia diz que Jesus veio da tribo de Judá, porque o povo de Judá é um povo que debravador, é um povo que chega, é um povo que avança, é um povo que quer resolver as coisas tudo em cima da hora, é um povo extremamente resolvido, é o povo de Judá. Entendeu, gente? E aí escute, o meu menino, ele é assim, quando eu falo para ele fazer algo, ele já foi, já fez, já tá fazendo outras coisas, de tão resolvido que ele é. Vou te dar um exemplo. A gente foi num restaurante um dia desse, e aí o meu esposo falou assim pro meu menino mais velho, disse, Gustavo, vai lá pegar uma coca pra nós. O Gustavo ficou olhando, porque o Gustavo é Gade, né? E aí ele ficou assim, tá bom, pai, já vou. Até que ele disse, pai, já vou, o de Judá já tinha ido lá falando pra moça, eu quero uma coca zero, você leva lá na mesa pra mim, são tantos copos. Você consegue entender a agilidade de um pro outro? E aí, meu marido pegou e disse assim, ei, Gustavo, mas tu é lento demais. O Mateus já foi lá e já resolveu a parada. Aí o Gustavo falou assim, mãe, ó, eu na minha identidade, o Gustavo na dele, ponto. Entendeu? Mãe, eu sou gadita, deixa eu. Então, tipo assim, aqui em casa todo mundo sabe de que identidade profética eles são. Então, o meu filho Mateus, ele é bem resolvido. A Kevin, minha filha, ela é Benjamin. Benjamin, eles são extremamente leais. O Benjamin, gente, ele é leal, ele nunca vai te abandonar. Entendeu? O Benjamin alinhado, ele nunca vai te abandonar. Ele tem uma aliança com você. O Benjamin, ele não é de conversar fiado. O Benjamin não é de ficar no meio de rodinha de fofoca, de maneira alguma. O Benjamin, ele é uma pessoa extremamente alinhada. O Benjamin, ele não é de estar em turminha, ele não é de muitas amizades, mas é uma pessoa extremamente correta. Entendeu? Mas aí por detrás dessas identidades positivas, existem umas identidades que o diabo tenta infiltrar em nós. Entendeu? Vou te dar um exemplo. O Judá negativo é aquele cara ou é aquela mulher barraqueira. Aquela mulher que quebra tudo. Aquele homem que vem pra faca. Vamos pra faca. Vamos. Eu resolvo o meu aqui na base do tiro. É o povo do sangue, é o povo da violência, é o povo que trabalha com a prostituição, com a promiscuidade sexual. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu conheço esses fatores que o diabo pode trazer para a vida dos meus filhos, o que eu vou fazer como mãe e como uma profeta de Deus? Eu vou subir diante do céu e eu vou dizer, Jesus, eu rejeito agora todas essas infiltrações do inferno contra a vida dos meus filhos. Eu rejeito agora. Eu rejeito agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu rejeito agora. Entendeu?
Eu tenho aqui eu falo que isso aqui é um mapazinho que a gente usa pra gente orar, né? Entendendo que cada quem tem sua identidade, cada quem tem a sua forma de agir, mas a gente entende que existe um ser maldito que luta para quê? Para nos atrapalhar, que luta para nos impedir que nós venhamos viver o propósito. Então, quando eu me reposiciono em Deus, quando eu me coloco diante do Senhor, reconhecendo quem de fato eu sou, Ramanagasoremeneia, eu fujo dessas frequências malditas. Olha só, nós estamos no mês de Isacar. E o signo do mês de Isacar, o signo de sustentação, é o touro. É o touro. Esse tempo agora é o tempo que o povo faz aniversário, né? Ah, sou do signo de touro. Eu não sou do signo de touro, tá repreendido. Eu sou da tribo de Isacar. E olha aqui que o signo, a frequência maldita traz luxúria. A pessoa que tá na maldição, ela caminha debaixo de luxúria, encantamento, sexualidade e querer estar no centro de tudo. Sabe aquela pessoa que não abaixa a cabeça, sabe aquela pessoa que ela tá sempre com o ego elevado e para ela as coisas tudo é mais fácil, e aquela pessoa, eu não baixo minha cabeça não, eu sou resolvida, eu sou resolvido, não. O signo de touro traz a luxúria, recanderemanarrasaia, aquela pessoa que quer estar sempre no estilo da moda, não quer parar, não, isso aqui, aramandarassaia, é maldição, entendeu? Isso aqui é maldição. Então, quando eu entendo isso aqui, eu sou desse mês, viu, gente? Tô falando daquilo que luta contra a minha vida, entendeu? Vou falar de mim, porque eu não posso falar dos outros. Tem que falar de mim. Tem que falar da minha casa, dos meus filhos. Eu não posso falar, contar testemunho dos outros. Tem que contar os meus, não é verdade? E vou dar um exemplo. Eu tenho minha natureza extremamente forte. E quem convive comigo sabe disso. Entendeu? Sabe disso. Eu tenho minha natureza muito forte. Eu sou assim, eu sou muito resolvida. Entendeu? Meu menino Mateus, tanto que ele é de Judá e eu sou de Isacar. A gente é bem pertinho. Ele é do dia 6 de maio e eu sou do dia 15. Aliás, ele é do dia 6 de abril e eu sou do dia 15 de maio. Então nós somos bem pertinho. Então as nossas personalidades são muito parecidas. Por quê? Porque nós somos muito resolvidos. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu sou assim, eu falo uma coisa hoje pra você, falei hoje pra você. Amanhã eu já falo assim, e aí, fulana, assim. Se você não tiver uma mente rápida, você vai falar assim, meu Deus, eu nem lembro disso, a pastora tá falando comigo assim, por quê? Eu nem lembro. Entendeu? Então eu sou muito rápido, eu sou muito ágil, eu sou muito de falar, eu sou muito de expor a situação, eu sou muito resolvida, entendeu? E escute, o povo da tribo de Isacar, eles viram um leão quando mexe com a família dele. Por quê? Porque uma das características de Isacar, do mês que nós estamos aqui, sabe qual é a atmosfera desse mês? Você cuidar da sua família. O Isacar, ele protege a sua família. Ele repousa a sua família em segurança. Ele coloca a sua família debaixo das suas asas e o esconde. Entendeu? Então, gente, eu viro uma leoa quando fala assim, mexe com os meus filhos. Eu viro uma leoa. Eu viro uma leoa. Entendeu? Não só com os meus filhos, mas com os meus. Entendeu? Com os meus. Eu viro uma leoa. Isso é um ponto que é negativo. É um ponto negativo que eu falo, de você querer virar uma leoa. Eu não posso virar uma leoa. Eu tenho que ter a mansidão da pomba. E eu preciso ter a prudência da serpente, entendeu? Então é um ponto negativo que eu tenho. Então eu oro, eu falo, Senhor, Espírito Santo, me controla aqui. Uma vez eu coloquei tudo a perder porque eu agi por esse lado, por o lado da maldição. Porque vieram falar algo da minha família e eu virei, entendeu? E hoje não, hoje eu entendo isso, né? Então hoje eu me reposiciono e falo, não, peraí, isso é uma frequência maligna, então eu preciso sair fora disso porque eu não aceito isso na minha vida. Entendeu, gente? Ficou claro pra vocês? Agora vem cá. Eu falei das maldições deste mês. As maldições desse mês é a sensualidade. Esse mês é um mês que você vai ver. Preste atenção nisso aqui, gente. Esse mês você vai ver as mulheres
aflorada na vida sexual. Viu? Você vai ver os homens aflorados sexualmente. Entendeu? Você vai ver os homens querendo trair as mulheres traindo os homens. Você vai ver aquela bagaceira. Por quê? Porque esse principado que atua, que atenta, que é Astarte, ele trabalha na área sexual das pessoas. Entendeu? É uma serpente, ela atua na área sexual. E ele deixa, esses espíritos deixam as pessoas alvoroçadas para o sexo, a masturbação, entendeu? Então o que eu quero dizer a você? Quando esses espíritos malditos tentarem vir contra você, eu não sei porque Deus me levou a falar disso, mas Deus sabe de todas as coisas. Quando vier isso contra você, escuta, se levanta. Diga: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. O meu corpo é santificado. O meu coração é do meu esposo. A minha casa é do meu esposo. Porque eu sou a casa do Senhor. E esse corpo aqui é do meu esposo. Escuta, começa a declarar, começa a confrontar Satanás. Se levanta, fala: Senhor, eu saio debaixo dessa frequência agora. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Escute, vier conversinhas no WhatsApp, falar pra você: ah, você é linda, você é aqui. Ei, bloqueia, fala assim: olha, meu marido também me acha muito bonita. Você quer que eu passe um contato do meu esposo pra você? Então, tipo assim, corta isso logo. Sabe por quê? Porque justamente nesse tempo é onde os maridos traem as mulheres e é onde as mulheres traem o marido. Entendeu? Porque esse espírito aqui, esse demônio aqui, esse principado que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados, contra os principados. Então não é só um, são vários, né? Então escute, então a Bíblia diz que a nossa luta é contra os demônios e não é contra pessoas. Entendeu? Mas para que eu lute contra os demônios, eu preciso me reposicionar em Deus e saber quem eu sou. Entendeu? Então eu fujo dessas coisas, eu me afasto dessas coisas. Esse espírito gosta, sabe de quê? De perversão sexual. Ah, pastor, mas eu sou casada, mas eu gosto de namorar daquele jeito. É perversão sexual. Ele adora esse principado aqui, ó. Ele ama isso aqui. E aí, cada vez que você comete esses atos, sabe o que acontece? Ele fica mais forte para destruir a sua casa, destruir os seus irmãos, destruir a sua igreja, destruir a sua família. Viu? E é assim que ele trabalha. Entendeu, gente? Então existe uma força muito grande maligna. Para quê? Para nos tirar do centro da vontade de Deus. Agora vamos para a benção. Vou mostrar para vocês aqui as bênçãos e nós vamos orar. A força que está liberada para nós neste tempo é a força que vem de Deus. O povo de Isacar é um povo forte. O povo que nasce do dia 20 de abril, dia 17 de abril em diante, esse mês agora virou dia 17, viu, gente? Virou já para o mês. Então nós já estamos no mês de Isacar, entendeu? Nós estamos no mês de Iá, onde a tribo do Senhor sustenta, a tribo de sustentação é Isacar. Então esse mês agora, o que eu quero dizer para você? É um mês que o Senhor vai te dar força para vencer as batalhas. Por isso que eu estou aqui falando para você, gente. Esse mês é o mês que Deus vai dizer para você: não desanima, não desiste da sua casa. Esse mês é o mês que Jesus está dizendo para você: você não vai largar o seu trabalho, você vai perseverar porque Deus vai te prosperar. Esse é o mês que Deus vai trazer recompensa para você, e cantar Ramanaias. Esse é o mês que Deus vai alinhar o teu coração ao centro da vontade de Deus, Ramanagasoremenécia. Então uma das bênçãos que são liberadas para nós é a força. Você vai ter força para vencer e resistir o diabo, porque você só consegue resistir o diabo se você tiver força. Se você não tiver força, você não consegue resistir o diabo. A Bíblia diz: resistirás o diabo e ele fugirá de
voz. Então a força, você precisa dessa força. E eu declaro a força do Espírito Santo sobre a sua vida nessa hora. Eu declaro a força que vem do Senhor sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Você não vai desistir, você não vai se entregar a Satanás. Você não vai ser uma presa fácil para que o inferno te trague de maneira alguma, racanarassoremanaia. Mas você vai ser uma perturbadora, você vai ser um perturbador de Satanás, porque você vai alinhar tanto a tua vida, tu vai alinhar tanto a que o diabo ele não vai resistir estar perto de você. Entendeu, gente? Olha que lindo que Deus está falando conosco, gente. Olha a atmosfera que é liberada para nós. A unidade, andar em comunhão com quem você ama. Rabacandore manarasaia. Esse é tempo de você marcar churrasco e tá perto da sua família, e tá perto da igreja. Ei, aramandoquemanai, arruma aí os irmãos da igreja, os mais chegados do que irmão. Faz uma confraternizaçãozinha junto, assa uma carne, caminham junto, unidos, entrelaçados, para que vocês possam romper e prosperar em tudo quanto vocês fizerem. Façam isso, igreja. Façam isso e o Senhor te prosperará de uma forma avassaladora, porque a unidade nos leva ao lugar da adoração. Ninguém cresce só, tá? Ninguém caminha só. Jesus, quando foi distribuir os discípulos, ele diz: vai de 2 em 2, porque a corda de 3 gumes, ela é mais forte, ela não se quebra facilmente. Então, quando você tem pessoas que caminham contigo na unidade, na comunhão, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você se torna forte. E a comunhão te leva a viver o cumprimento da promessa. Então esteja perto de pessoas que te leve ao lugar da adoração. Então por isso é muito importante você ter comunhão com os seus irmãos. É muito importante você ter alegria com os seus irmãos. Amém? E o descanso. Esse é o mês que nós temos que descansar em Deus. Esse é o mês que nós temos que tirar o pé do acelerador e dizer: Deus, eu confio em Ti. Eu vou entrar no lugar de descanso com o Senhor. Eu vou me repousar no Senhor. E eu vou me colocar diante de Ti, porque eu creio que a recompensa virá de todo esforço. Entendeu? Quando você lê o significado de Isacar, o significado do nome de Isacar hebraico é recompensa. Isacar, ele é a recompensa. Esse mês que nós estamos é o mês da recompensa de Deus. Deus vai te recompensar de todo esforço, de toda entrega, de toda renúncia, de todo sacrifício, de toda entrega que você fez diante de Deus. Ele vai te recompensar, gente. Então, eu só consigo viver essa recompensa quando eu entro no descanso de Deus. Porque quando eu descanso no Senhor, eu digo: Senhor, Tu és a minha recompensa. E eu vou viver a totalidade de tudo que o céu já me prometeu. Então, escute nessa manhã. Escute nessa manhã, e eu caminho agora para encerrar. Jesus, Ele me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que existe um caminho para você trilhar. E você perece quando de fato você não conhece a sua história. De fato, você perece quando você não entende quem você é. Entendeu? Eu tive muito problema na minha identidade. O povo de Isacar é um povo que tem problema com as suas emoções. Entendeu? Por que tem problema com as emoções? Porque nós somos muito resolvidos, entendeu? E nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Entendeu? E aí entra um turbulhão de coisa. E escuta aqui, vocês que são dessa tribo de Isacar, vocês que nasceram no dia 17, do dia 17, na realidade, é porque todo ano muda o calendário bíblico, né? Então, esse mês caiu no 17, mas aqui nos meus estudos é do dia 21 de maio, do dia 21 de maio ao dia 21 de junho, entendeu? Então, dentro desse período, você faz parte da tribo de Isacar. Então, o que acontece? Você, desse mês, você precisa tomar muito cuidado com as suas emoções. Por que você precisa tomar cuidado com as suas emoções?
Sabe por quê? Porque você é aquela pessoa que tem a identidade de sentir as coisas. Sabe quando você chega num ambiente, o ambiente não tá legal? Você fala, gente, aqui tem faltando alguma coisa. Nossa, entrei nessa casa, mas tô sentindo um peso, um peso. Eu falo que o povo que anda mais o Isacar, eles se lascam, porque Deus não deixa nada escondido do profeta. E o povo de Isacar é profeta, viu? Você que é dessa tribo, você é profeta. Entendeu? Você é profeta e você, nada fica escondido de você. A pessoa até tenta te esconder, mas não te esconde. Não consegue te esconder. Porque o Senhor te revela. O Senhor te mostra. Você chega num lugar, você sabe que ali é um lugar agradável, onde todo mundo te trata bem. Mas se tiver um infiltrado do diabo lá, fazendo fofoca com o seu nome, quando você chega, você sente a atmosfera. Você diz, rapaz, aqui tem um negócio diferente. Preciso entender isso aqui. E aí nossas emoções entram em guerra, por quê? Porque quando eu não entendo quem eu sou, então eu vou fazer o quê? Eu tô sentindo um trem ruim. Hoje eu tô numa angústia. Eu tô não sei o quê. Eu tô não sei o quê. Então quando eu estou assim, eu já vou pra onde? Eu vou pro joelho. E eu começo a orar, Jesus, a tua palavra diz que nada ficará escondido dos teus profetas. Pai, começa a desmascarar o mentiroso, começa a desmascarar as obras do diabo. Pai, em nome de Jesus, começa a quebrar agora, recandere manassuri decantará baixar, e aí eu entro. E aí eu começo a clamar, Senhor Jesus, que o diabo começa a perder a força, que o diabo começa a dar seu grito de derrota. Pai querido, que tudo que o diabo está tramando contra a minha vida, contra a vida dos meus, Pai querido, que em nome de Jesus seja destruído pela autoridade do nome de Jesus. Entendeu? Entendeu, gente? Então vocês têm uma identidade profética. Vocês precisam aprender sobre isso. Amém? Ficou claro para vocês? Eu tenho um grupo no meu WhatsApp. E esse grupo eu vou começar a dar aula sobre tempos e estações. E você que quer aprender sobre tempos e estações, fala, pastor, eu quero, viu? Pastor, eu quero. E eu vou estar mandando o link para você desse grupo. E você vai aprender sobre tempos e estações, tá bom? Eu vou trazer conteúdos de todo mês. Vou deixar pauta de oração, porque tem uma pauta de proteção, gente. Que nós nos protegemos das ciladas do diabo. Tem uma oração específica que nós cortamos a frequência desse principado contra as nossas vidas. Entendeu? Então, eu vou começar a dar estudo sobre os meses, tá bom? E aí vai ser aonde você vai aprender quem você é. E aí as coisas vão se tornar mais leve para você. Por quê? Porque você vai entender a sua identidade. Você vai saber com quem você luta. Você vai conhecer a identidade do seu marido. Você vai conhecer a identidade dos seus filhos. E você vai poder orar quebrando a maldição na vida dos seus filhos. Entendeu, gente? Então eu já oro quebrando as maldições na vida dos meus filhos. Eu repreendo, eu rejeito, eu me coloco na brecha clamando pelos meus filhos. Entendeu? Porque eu entendo que a guerra de um não é a guerra do outro. Entendeu? É a mesma coisa de você. A sua guerra não é a guerra do seu irmão. Você tem a sua guerra. Entendeu? Você tem a sua guerra. Você sabe as lutas que você vive. Entendeu, gente? Ficou claro para vocês? E você que quer entrar no grupo, me chama no direct e fala, eu quero entrar no grupo. Tá bom? E aí vocês vão ter conteúdos, vocês vão aprender, tá? Vou fazer a aula ao vivo com vocês, tá bom? Vou ligar lá no grupo, a gente vai fazer chamada de vídeo. E a gente vai falar sobre esses assuntos, entendeu? Então vai ser um tempo assim poderoso daquilo que Deus vai fazer. Porque eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês cresçam espiritualmente. Eu quero que de verdade vocês prosperem, eu quero que de verdade vocês alcancem lugares altos em Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade nos liberta.
Voltou, gente? Oi. Glória a Deus. Então, ficou claro para vocês? Se ficou claro para vocês e vocês querem participar, me procurem, viu? Que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Vocês sabem me dizer qual é o mês que nós estamos? Tô esperando. Qual é o mês que nós estamos? Ingrid, você não vale. Ai, Jesus. Ai. A Daphne tá mais no rumo, Ingrid, porque você é de casa, então você já tá quase treinada nesse mistério aí. A Daphne entendeu. Eita, todo mundo entendeu. Glória a Deus! Aleluia! A Mayara também entendeu. Nós estamos no mês de Zacá, gente. Olha que top. Esse mês a Ingrid também é de Zacá, né, Ingrid? A Mayara também é de Zacá. Eu sou de Zacá. Nós precisamos tomar muito cuidado nesse mês, viu? Porque esse mês é o mês que o diabo quer nos destruir, tá? Porque na realidade esse mês é o mês que Deus vai nos abençoar. Viu? Você dessa tribo, é o mês que o Senhor vai derramar para nós uma porção nova, né? Então, eu digo a vocês, vigia, tá? Vamos vigiar, vamos guardar nosso coração, vamos entrar no descanso, viu? Porque nós só vamos ter bênção se nós descansarmos. E todo mundo recebe a bênção de Zacá nesse mês. Entendeu? Então, assim como nós recebemos a bênção, nós sabemos que tem uma atmosfera maldita que quer parar todo o povo. Então, todo mundo recebe a atmosfera da bênção e recebe a atmosfera da maldição. Entendeu? Aí cabe eu e cabe você se posicionar e largar a mão da maldição, quebrar o comando da maldição e se posicionar em Deus. Amém? Então, vamos orar? Glória a Deus. E esse mês eu vou falar muito sobre o mês de Zacá. Tá? Vou falar muito mesmo nas lives. Eu vou começar a fazer a live aqui no Instagram. Vou procurar um horário, tem um horário em relação a isso. Deus vai me dar um horário certinho pra mim fazer a live aqui do Instagram. E a do meio-dia eu vou fazer no YouTube, tá bom? Porque no YouTube a gente alcança outras pessoas. Aqui do Instagram a gente só alcança aqueles que já estão aqui no Instagram. Então lá no YouTube não, há uma proporção que muitas pessoas entram e muitas pessoas são alcançadas. E eu peço a vocês, gente, me ajuda, né? Eu peço de verdade, me ajuda. Meu intuito não é ganhar dinheiro, tá? Meu intuito mesmo é levar a palavra para as pessoas. Eu quero que as pessoas sejam abençoadas. Eu quero que as pessoas sejam restauradas. Eu quero que as pessoas sejam transformadas. Eu quero que as pessoas sejam alinhadas e ajustadas ao centro da vontade de Deus. E para isso eu conto com vocês, viu? Que vocês divulguem as lives, que vocês mandem o meu Instagram, os vídeos, reels, manda para as pessoas, para que as pessoas possam me seguir, para que elas possam obter conteúdos bons, para que elas possam romper, para que elas possam prosperar, para que elas possam viver a totalidade da promessa. Chega de ser escravo, chega de ser roubado. Chega em nome de Jesus, se levanta diante de Deus e diga: Espírito Santo, eu me posiciono, eu não aceito mais ser roubado. Você foi roubado a vida inteira. Chega em nome de Jesus, em nome de Jesus, chega de ser roubado. Deus quer te abençoar, amém? Então me ajude a divulgar as lives, compartilhar, seja presente, tá bom? Que Deus ele vai te honrar. O Ramanaga Sore Cantere Manaha Suriandere Cantere Manayas Sharabala Sore Cantere Bahasuri de Kova Rabacantere Manasuri de Kova Ramanasuri de Kayas O Rebicantere Bahasuri de Cancharabacanchara Manayas Ere Baraba Sore Canchara Manasa. Gente, vocês que vai estar no grupo, né? Que vocês que já estão no grupo do Tempos e Estações,
A Ellie vai mandar lá pra vocês. A Ellie é a menina que cuida ela cuida das minhas redes sociais, ela cuida dos grupos, né? Ela cuida das movimentações ali. E aí ela vai mandar lá as datas certinhas de cada mês, entendeu? Com as tribos. Vamos supor, vai colocar de Judá, de Isacar, de Zebulon, vai colocar de Ruben, vai colocar tudo certinho, o mês profético e vai colocar a data, tá bom? Porque aí vocês vão entender direitinho, tá bom? Que aí vocês não vão ficar perdidos. Você vai saber qual é a sua identidade. E aí quando alguém perguntar pra você assim, você é de que signo? Aí você vai responder na lata. Você vai dizer, não, eu não faço parte de nenhum signo. Eu sou da tribo de Israel, tal. Eu sou Isacar. Eu carrego a unção de Isacar. Eu nasci nessa data e eu faço parte dessa tribo. E aí as pessoas vão perguntar, o que é isso? Aí você vai saber falar. Falar, não, eu não sigo signo, mas eu sou de uma tribo e essas são as minhas características. Entendeu, gente? Então a gente vai organizar lá direitinho e vai ficar bonitinho esse negócio lá, tá bom? Porque Deus, ele é um Deus de alinhamento, ele é um Deus que coloca as coisas no lugar e a gente precisa entender, viu? Aí vocês vão perguntar lá do dia do 10 do 10. Ele vai responder pra você lá no grupo, tá? Ela vai ficar responsável por isso. Ela vai ficar responsável só pra mexer com esse negócio lá. E aí ela vai responder vocês, tá bom? Porque aqui a gente vai levar muito tempo. Se eu for falar em identidade profética de todo mundo, nós não vamos cabeçar live aqui, não. Viu? Mas nós vamos orar agora. Tá bom? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E o mês que nós estamos falando é o mês de Isacar, né? É do dia 21. Isacar é do dia 21 ao dia 21 do outro mês. Eu tenho um livrinho aqui, e o livro que eu tenho aqui, ele dá essa base, e eu caminho nessa base. A Rose colocou aí, foi 20, foi, Rose, que tu colocou? Acho que eu vi aqui ela colocando 20. Naftali. Ah, tá, ela colocou, foi de Naftali. Ela colocou de Naftali. Não, eu não sei qual foi o propósito. Mas amém. Ah, tá, a menina perguntou aqui a data. Mas é isso aí, gente. Vocês que querem saber a data, entra no grupo que vocês vão saber certinho. Aí quando eu falar aqui, vocês já estão afiados. Tá bom? Tá bom? E vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos orar? Que Deus venha derramar sobre nós a unção de Isacar nesse tempo. A recompensa de Deus venha sobre nós. E que o Senhor venha nos limpar e nos purificar de uma forma avassaladora. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Aramanagasore mandagassore canteremanaias. Pai, em nome de Jesus. Ora canteromanasore managasore canteremanassore manahassuia. Pai, eu quero apresentar cada um dos teus filhos, Pai, que estão nessa live. Eu quero colocá-los, Pai, nessa hora. Quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre o teu povo. Pai querido, porque a tua palavra diz, a tua palavra, Jesus, é luz para os nossos pés. Papai querido, nós sabemos que há uma unção e há uma atmosfera, Pai, que vai nos levar a viver a totalidade da promessa. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora. Diga comigo assim, Senhor Jesus, eu quero renunciar. Fala comigo, Senhor Jesus, eu quero renunciar toda luxúria. Eu quero renunciar agora pela autoridade do sangue de Jesus. Eu quero renunciar todo encantamento. Diga, Senhor Jesus, eu quero renunciar toda sensualidade. Eu quero renunciar da minha vida, Senhor, querer estar no centro das atenções.
Eu quero renunciar da minha vida, Jesus. Subia toda soberba. Eu quero renunciar da minha vida. Eu quero renunciar. E diga, Jesus, eu renuncio. Eu renuncio, Pai. Querer estar no centro das atenções. Pai, eu me diminuo para que o Senhor cresça na minha vida. Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como a menor da casa. Pai querido, porque a Tua palavra diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Ei, a palavra de Deus diz, se você quer ser o maior, que você seja o menor da casa. Jesus querido, nos dê um coração humilde. Papai querido, que possamos nos humilhar diante de Ti. Papai querido, que possamos reconhecer a Tua graça. Papai querido, que possamos Te servir, Senhor, não para sermos vistos, mas que possamos servir ao Senhor para que a recompensa venha do alto. Pai, em nome de Jesus, Arabacande, Rebahasturi, Decante, Aramanaya, Súria. Arai de couve, Anagassore, Bedecante, Rebadagasore, Mandiocomanácia. Pai, em nome de Jesus, trabalha no meu interior, Senhor. Trabalha no interior dos Teus filhos que estão aqui agora. Ei, diga, recandere baravassorias. Repete comigo, decandere manai, diga, Senhor Jesus, trabalha no meu ego, recandere barrassuri decanta. Diga, Jesus, trabalha no meu eu, rabadaia soremanaia. Jesus, me ensina a ser o menor, recandaramanaias. Pai querido, quando eu quero ser o maior, Pai, me leva ao lugar da humildade, Jesus. Oh, rabassore, balabachore, barabachaia. Diga para Jesus, Jesus, traga a força que eu preciso. Jesus, eu não vou desistir da minha casa. Jesus, eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir da minha família, Jesus. Eu não vou desistir dos meus. Eu não vou desistir dos meus, Jesus. Diga, Jesus, eu não desistirei da minha casa. Eu não desistirei da minha família. Eu não desistirei daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu não vou desistir do meu trabalho. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Pai, porque hoje eu recebo a força. E a força que vem do Senhor para romper todas as barreiras. Eu vejo uma energia que o Senhor traz sobre você, e a energia de força, de bom ânimo. Você não vai desistir da sua casa, você não vai desistir dos seus sonhos, você não vai desistir do seu relacionamento. Porque o Senhor diz para ti, aonde eu tenho promessa, eu cumpro. E esse é o tempo, que eu te recodifico a tua promessa. Eu vou trazer o cumprimento da promessa. Eu vou trazer o cumprimento da promessa. Eu vou trazer o cumprimento do milagre. Assim diz o Senhor. Esse é o mês de cura. Deus está curando as tuas emoções, tá? Sabe aquelas feridas? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, que eu vejo Deus curando uma mulher aqui. O Senhor está te curando de um trauma que tu sofreu na tua infância. Coloca a mão no teu coração. Você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero agora liberar perdão. Eu quero liberar perdão para fulano. Você vai dizer o nome da pessoa. Se você não pode falar alto, fala no pensamento. Fala, Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero liberar perdão, Jesus. E eu quero agora, Jesus, sair desse lugar. Hoje eu saio do lugar da dor. Hoje eu saio do lugar da ferida. Pai, aonde era para me abraçar, aonde eram, Jesus, para cuidar de mim. Ah, Jesus, só me feriram, só me machucaram. Mas hoje eu decido sair desse lugar. Eu não fico preso nesse lugar. Porque eu entendi, Jesus. Eu entendi que esse mês é o mês que o Senhor vai me recompensar de toda guerra. Pai querido, e só terá recompensa para aqueles que se posicionam. Por isso, Jesus, eu saio agora do lugar da dor. Por isso agora, Jesus, eu saio desse ambiente e eu me reposiciono para viver a totalidade da promessa. Eu vejo o Senhor te tirando de um quarto escuro. Eu vejo o anjo abrindo a porta e eu te vejo saindo para fora. E o Senhor diz para ti, saia para fora.
Saia para fora porque tu vai viver milagre. Não fica preso nesse lugar. Porque o Senhor é um Deus que faz. Porque o Senhor é um Deus que cumpre promessa. E Ele está cumprindo a promessa sobre a sua vida. Ele está cumprindo a promessa sobre a sua casa. Ele está cumprindo a promessa no meio dos seus. Porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para fazer. E Ele fará porque Ele é o Senhor da tua vida. Amém, gente? Amém? Abra suas mãos. Eu vejo um anjo que o Senhor libera nessa manhã para nós. E o Senhor coloca ouro fino nas tuas mãos. O Senhor coloca ouro fino nas tuas mãos. O Senhor diz que tu vai prosperar. O Senhor vai te levar a prosperar de uma forma avassaladora. O Senhor vai te levar a prosperar de uma forma gloriosa. O Senhor vai te levar a prosperar e o Senhor vai te levar a conquistar lugares altos. Contempla a barra de ouro que Ele coloca nas tuas mãos. Porque o Senhor diz para ti: eu te arranco da miséria, eu te arranco da escassez, eu te arranco do lugar do sofrimento, eu te arranco sai do lugar da prisão, eu te tiro desse lugar de dor, e eu te levo para o lugar da provisão. Tem provisão que chega para ti, tem dupla honra que chega para ti, e tu vai testificar dos feitos do Senhor para a tua vida. Diga: eu recebo, eu tomo posse do ouro fino que o Senhor trouxe para mim. Eu tomo posse. Gente, Deus está vestindo vocês com vestes novas. Diga: Senhor, eu tomo posse das vestes reais que o Senhor traz para mim. Eu tomo posse, Jesus, de tudo aquilo que é meu, porque o Senhor é fiel para fazer. Amém, gente? Amém. Deus vai te honrar de uma forma avassaladora. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Quem aqui recebeu essa palavra? E eu quero que você levante uma oferta nesse dia, viu? Que seja R$5, gente. Voltou, gente? Voltou? E tudo é para ti. Vocês entenderam eu falando? O que acontece? Nós precisamos entender, e eu encerro aqui. Vocês entenderam sobre a questão da oferta, né? Dinheiro fala-se de código, fala-se de DNA. Então, como nós mexemos aqui com principados, eu digo a vocês, faça uma oferta hoje, tá? E quebre o comando das trevas, tá bom? Oferta não tem valor, é que segundo Deus coloca o teu coração. E você quebra a força maldita e você ativa você no mundo espiritual. A sua oferta fala diretamente nos tribunais do céu ao seu favor, viu? Então escuta, tudo que eu planto e tudo que você planta, você vai colher, viu? E lá no grupo, o Senhor colocou um desafio para nós. O Senhor me deu esse desafio e eu vou colocar lá no grupo. E vocês que vão caminhar nesse tempo de provisão, nesse tempo de conhecimento, nesse tempo de amadurecimento,
vocês vão viver, né, o extraordinário de Deus. E eu vou ensinar algo muito profético que de fato eu vou fazer junto com vocês, tá? Eu vou fazer junto com vocês. E Deus vai mudar a nossa história. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam a questão da oferta? Pastor, é obrigado? Não. Não é obrigado. Você faz se de verdade você entendeu. Amém? Porque Deus, ele é um Deus poderoso. Beijo, beijo. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. E que nós possamos viver a totalidade da promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica com todo mundo com Deus. Amém? E amanhã eu tô meio-dia no canal do YouTube. Tá bom? Ura candalaia xerecantaramanaias. Pois tudo vem de ti.